diz o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro do breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem e prospere seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A gente vem com o objetivo de adorar o Senhor. A gente vem aqui de realmente entregar o nosso coração a Ele. Quando eu escolhi esse cântico que eu te quero, que a nossa vida não seja baseada só nos bens da nossa vida terrena. Deus é muito mais do que o ouro, é muito mais do que os tesouros. Nós tivemos algumas semanas bem atribuladas e atípicas no Brasil. Mas a justiça que nós buscamos aqui na igreja, ao caminhar com Jesus Cristo, é a justiça do Senhor. O homem pode estruturar um tipo de justiça que possa valorizar e beneficiar a si próprio. Mas não, o amor de Deus é acima da nossa justiça. A justiça de Deus é acima da nossa própria justiça. Ele sim é um Deus justo. É um Deus que nos ama. É um Deus que nos aceita como somos. Amém? Amém. De pé, vamos orar ao Senhor. Vamos entrar em espírito de adoração. Voltar os nossos olhos, o nosso coração para o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, porque temos a liberdade de nos reunirmos aqui, Senhor. Te agradecer porque estamos aqui juntos, unidos, para louvar o teu nome, Pai, de realmente engrandecer, dizer que o Senhor é digno, o Senhor é o nosso Deus, é um Deus justo e principalmente é um Deus que nos ama. Obrigado, Pai, obrigado de podermos louvar o teu nome. Senhor, que este louvor, essa adoração chegue na tua presença, Deus, que realmente te agrade, ó Pai, que realmente encante os teus ouvidos, Senhor. Pai, receba este louvor, por favor, aceite a nossa adoração. Senhor, perdoe os nossos pecados, ó Pai, perdoe se há alguma coisa que impede o nosso coração de se achegar diante da tua presença, Senhor. Senhor, quebranta o nosso coração, para que a nossa adoração chegue diante de ti. É no nome de Jesus que oramos e entregamos. Em nome de Jesus. Amém. Eu te quero. Quero
Porque geralmente no louvor prevalece as vozes das mulheres, porque elas são a voz mais delicada. Mas o homem, com a presença, possa louvar este Deus. Amém? Amém. Homens, amém? Amém. Homens, amém? Amém. Mulheres, amém? Amém. Oh, mulheres, está por... Mulheres, amém? Amém. Glória a Deus.
Nessa hora que a gente vê o caos, vemos como a igreja deve se comportar, é no sentido de levar o Evangelho, levar o amor de Deus. Porque quando as pessoas saqueavam, se aproveitavam dos protestos, não estou aqui para julgar o ato de cada um lá, mas querendo tirar vantagem. Essa é a essência da maldade do homem, a essência do pecado. Nós devemos combater não só o governo, aquilo que o governo quer, que traz injustiça à humanidade, a injustiça social, mas o que nós devemos levar é o amor de Deus, a verdadeira justiça que vem de Deus para essas pessoas, para que essas pessoas possam ser moldadas, ser transformadas. Aí sim, porque é Deus quem molda o nosso caráter, é Deus quem transforma o nosso caráter. Grande é o nosso Deus, muito digno de ser louvado, infinitamente mais é este Deus. Que nós, como igreja, possamos fazer a justiça, caminhando com Ele, não só com Ele, mas levar o Evangelho. Fazer missões é nós sairmos daqui e falarmos do amor de Deus. Muitos não entenderão o amor de Deus, mas é Deus quem vai invadir o coração de cada um e moldá-los de forma especial. Você foi transformado por Deus, você foi moldado por Deus. Você está aqui hoje porque é pela graça e misericórdia dele. Eu estou aqui pela graça e misericórdia dele. E eu creio que mesmo todo um país pode ser transformado por Deus. Porque Deus está acima da nossa política, está acima da linha de pensamento que um brasileiro tem hoje. Eu tenho esperança que esse país será transformado. Muitos acham que daqui 20 anos o Brasil pode ser transformado para melhor. Não, eu creio que hoje, por meio do nome de Jesus Cristo, será moldado. Que o Brasil será um país melhor. Amém? Declaro que grande é o Senhor.
Prepara, Senhor, os nossos corações, os nossos ouvidos, para ouvir a tua palavra, Senhor. Esteja conforme estará com os filhos e períodos de pregação, Senhor. Agradecemos pelo através dos nossos corações, livrando aqueles que não puderam estar aqui hoje, Senhor. Que o Senhor também esteja cuidando da vida deles, Senhor. Esteja também com o grupo de japonês, Senhor. Que o teu Santo Espírito também esteja com os filhos e períodos, Senhor. Com os professores da escola dominical, com as crianças também, que sejam culturas da nossa igreja, Senhor. Agradecemos, colocamos tudo isso diante do teu altar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode se sentar. Bom dia, pessoal. Nós estamos num domingo de inverno, né? Estava muito bom para estar em casa na cama, mas nós estamos aqui para adorar o Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Dizer que é muito bom vê-los aqui. É muito bom adorarmos a Deus junto com a igreja do Senhor. Nós temos falado de missões nesses domingos. A cada domingo a gente tem falado um pouco de missões. No domingo que vem nós vamos ter a oportunidade de ver um outro missionário aqui junto com a gente também, né? Só que antes hoje de entrar nesse assunto de missões, eu queria fazer só talvez uma recapitulação, uma reflexão bem rápido daquilo que o André já falou, de todos esses acontecimentos que nós vimos durante a semana toda que mobilizou o país todo, tá? Em relação a esses movimentos de protestos, em relação à manifestação que aconteceu em todo o nosso país, e eu acho que de alguma forma ou de outra você viu, não sei se você participou ou não, mas você viu, eu acredito que você deve ter questionado, você deve ter talvez já alguma opinião, alguma posição sobre isso. O que eu quero colocar aqui, o que eu queria só fazer um parênteses bem rápido sobre esse assunto, não é não vamos entrar no mérito, no questionamento da validade ou não, da razão de ser ou não, de ter utilidade ou não, se isso foi bom ou não, se cabe ou não essa manifestação, tá? Deixar bem claro que não é isso que eu quero falar aqui agora, e mesmo porque as próprias redes sociais publicaram montes de matérias, publicaram um monte de textos, de insights, de mensagens. Se você participa dessas redes sociais, você foi muito bem talvez orientado por informações boas ou por informações más também. Mas de alguma forma você teve a oportunidade talvez de pensar um pouco, de buscar alguma posição sobre isso. Mas eu queria só fazer um parênteses e lembrar dentro dessas menções de razões que eles falavam de todos esses manifestos, que era a insatisfação nacional, o descontentamento com a situação do nosso Brasil, né, e de tudo que o povo não está feliz de ver que acontece no nosso país. Tá? Eu queria só lembrar um Salmo 131, ele diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. São salmos que falam sobre contentamento com o Senhor, da satisfação de ser servo de Deus. Tá? Eu queria passar um vídeo bem rápido, de um pastor americano, ele chama John Piper, né? É um pastor da Igreja Batista dos Estados Unidos. Ele é um pastor avivado, eufórico, que ele fala um pouco sobre essa questão de todo desse evangelho da prosperidade. Tá? I don't know what you feel
about the prosperity gospel, the health, wealth, and prosperity gospel, but I'll tell you what I feel about it. Hatred. It is not the gospel. And it's being exported from this country to Africa and Asia, selling a bill of goods to the poorest of the poor. Believe this message: your pigs won't die, your wife won't have miscarriages, you have rings on your fingers and coats on your back. That's coming out of America. The people that ought to be giving our money and our time and our lives, instead selling them a bunch of crap called gospel. And here's the reason it is so horrible. When was the last time that any American, African, Asian ever said, Jesus is all satisfying because you drove a BMW? Never. They'll say, Jesus did do that? Yeah, well, I'll take Jesus. That's idolatry. That's not the gospel. That's elevating gifts above giver. I'll tell you what makes Jesus look beautiful is when you smash your car and your little girl goes flying through the windshield and lands like dead on the street. And you say, through the deepest possible pain, God is enough. God is enough. He is good. He will take care of us. He will satisfy us. He will get us through this. He is our treasure. Whom have I in heaven but you? And on earth there's nothing that I desire besides you. My flesh and my heart, my little girl may fail, but you are the strength of my heart and my portion forever. That makes God look glorious. As God, not as giver of cars or safety or health. Oh, how I pray that America would be purged of the health, wealth, and prosperity gospel, and that the Christian church would be marked by suffering for Christ. God is most glorified in you when you are most satisfied in Him in the midst of loss, not prosperity. Dentre várias coisas que esse pastor menciona, ele fala que Deus é mais glorificado quando nós somos mais satisfeitos nele. Tá? Por isso que ele menciona essa questão do evangelho que te dá a oportunidade de você dirigir uma BMW, das mensagens que falam de que os nossos porcos não morrerão, nós vamos vestir casacos de pele e que suas esposas terão anéis valiosos nos dedos. Tá? Mas Deus é glorificado quanto mais nós somos satisfeitos nele. Tá? E lá em casa, quando a gente dá graças a Deus pela refeição, logo depois que nós fazemos a refeição, às vezes alguém fala, mas eu não gosto disso desse jeito, eu gosto dessa comida do outro jeito, ou seja, eu não gosto cozido, eu gosto frito, eu não gosto disso, né? Hoje só tem isso. E a Fátima, ela tem um lema interessante que ela sempre fala, olha, é o que temos e é o que nós demos graças pelo dia de hoje. Então a gente sempre dá graças pelo que nós temos, né? Eu tenho um pouco de estresse assim quando a comida está muito quente, né? Eu não consigo comer, eu já fico às vezes meio estressado quando eu vou comer e a comida está muito quente. Mas eu sempre lembro, a gente deu graças a Deus pelo alimento, até que a gente tem que estar satisfeito nele por aquilo que Deus tem nos dado no nosso dia a dia. Então nós não glorificamos a Deus porque Deus nos dá uma BMW. Deus não é glorificado quando você só agradece a Deus porque Ele te deu uma BMW, né? Muitas vezes a resposta que Deus nos dá às nossas orações não são as respostas que nós gostaríamos. Muitas vezes Deus te dá uma resposta que você queria. Mas algumas vezes você já deve ter experimentado que você teve, que passou e viu uma resposta que Deus te deu que não era a que você desejava. Mas se você glorifica a Deus mesmo nessa situação, esse momento que Deus mais
é glorificado. É isso que esse pastor ele prega, é isso que ele ensina, eu acho que é isso que diz a palavra de Deus também. Tá? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor, Pai. Nós queremos aprender a agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós queremos aprender a louvar o Senhor, Deus, dentro das nossas circunstâncias, daquilo que nós temos e não daquilo que nós não temos, Senhor. Nós queremos louvar o Senhor, Deus, pelas respostas que o Senhor tem dado. Às vezes são respostas que nós desejávamos, mas às vezes são respostas que nós não esperávamos. Nós queremos aprender a glorificar o Senhor em todas essas circunstâncias e dizer que o Senhor é suficiente na nossa vida, Pai. Que quando nós decidimos viver no Evangelho do Senhor, e quando nós confessamos que o Senhor é o nosso Deus, nós dizemos também que nós somos satisfeitos no Senhor, Pai. E pedimos que o Senhor nos dirija, o Senhor nos ensine a isso também, Pai. Dirija-nos agora na mensagem, traz a Tua palavra, Deus, que a palavra seja do Senhor e que o Espírito Santo faça isso frutificar na vida de cada um de nós, Pai. Dirija-me agora, Pai, naquilo que eu for falar, naquilo que eu for lembrar, Pai, naquilo que eu for mencionar também, Deus, e traz a Tua direção. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós temos falado de missões, né? Nesses domingos, e nós vamos ter a oportunidade, no domingo que vem, de ter a presença de um outro pastor aqui também, que foi missionário em outro país, na Rússia, se não me engano. Ele vai estar com a gente aqui, e esse tem sido o lema das mensagens do nosso culto. Tá? Antes de falar algumas coisas, eu queria começar com 2 textos. Abro em Êxodos, capítulo 9, um texto do Velho Testamento, Êxodos, capítulo 9, versículo 15 e 16. Gênesis, Êxodo, o segundo livro do Velho Testamento, versículo 15 e 16. Segundo livro, Gênesis, Êxodos. Ele diz assim: porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. É Deus falando para os faraós que se ele quisesse, tá? Se ele quisesse, ele faria com que não precisasse haver todas aquelas pragas. Deus iria, pular essa parte da história e já teria eliminado e teria levado o povo à terra prometida. Mas Deus fala, olha, eu deixo vocês, eu faço essas pragas acontecerem por 2 razões. Para que o meu nome seja glorificado e meu nome, para que muitos conheçam de mim e meu nome seja anunciado. Ou seja, Deus faz muitas coisas acontecerem. Deus faz esses 40 anos de peregrinação no povo por uma razão, para que o nome de Deus seja anunciado. Muitas coisas acontecem na nossa vida, muitas coisas acontecem conosco, acontecem na minha e na sua vida, para quê? Para que o nome de Deus seja anunciado. As coisas acontecem para que nós usamos, para que nós possamos anunciar o nome de Deus. Outro texto, Novo Testamento, Atos, capítulo 4. Primeiro livro depois dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo 4, versículo 31. Novo Testamento, depois dos 4 evangelhos, livro de Atos, capítulo 4, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ou seja, os apóstolos estavam lá, eles começaram, esse texto é logo depois da descida do Pentecostes, eles ficaram cheios do Espírito Santo e corajosamente anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, você tem
você é abençoado, você aceita Jesus, você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, e de alguma forma, dentro da personalidade que você tem, dentro do seu jeito de ser, dentro da circunstância em que você vive, ele fala que o Espírito Santo faz você anunciar o nome de Deus. Tá? Esses dois textos, em Êxodos, que fala que Deus ele faz passar por muita coisa para que o nome dele seja anunciado. E esse de Atos, em que fala que quando a gente tem o Espírito Santo, de alguma forma, ele se manifesta na sua vida, ele usa você para que, principalmente, a palavra de Deus, o nome de Jesus, seja anunciado. Ou seja, tudo que tem na palavra de Deus, toda a grande missão que Deus nos dá é anunciar. Nós somos chamados, única e principalmente, para anunciar o nome de Deus. Esse é o grande legado, essa é a grande missão que Deus nos dá. O que é anunciar? Anunciar hoje, se você pensar que nós temos todos esses meios de comunicação, todas essas redes sociais que nós temos, por exemplo, esse culto está sendo feito, está aqui acontecendo agora, mas logo depois da edição do André, ele pode ser visto em qualquer lugar do mundo inteiro. Tá? Qualquer coisa que aconteça hoje, a gente consegue transmitir as informações bem rápido de um lugar para o outro. Mas no tempo que a gente tem no Velho Testamento, o anunciar era diferente. Anunciar acontecia de outra forma. Se vocês lembrarem de algumas passagens que nós temos no Velho Testamento, a história de Jacó e Esaú, quando Jacó volta para reatar com seu irmão Esaú, Jacó manda antes um mensageiro, uma pessoa, tá, que vai à viagem até a casa de Esaú para anunciar que Jacó estava indo visitar ele. Muitas vezes a gente vê no Velho Testamento acontecendo isso. A história de Davi também. Tem muitas vezes que Davi manda alguém anunciar alguma coisa que está acontecendo com ele. A história do Novo Testamento, a conquista do povo romano, tá? Não é assim que o povo romano, o Império Romano chegou e conquistou todo o continente de uma vez. Mas gradativamente o Império Romano ia conquistando uma cidade e outra. E toda vez que conquistava uma cidade, existia um mensageiro que anunciava. Ou seja, ele ia de cidade em cidade. Por exemplo, ele chegava e falava, olha, a cidade de Mogi das Cruzes foi conquistada por Império Romano. Então, ele ia de cidade em cidade anunciando isso. Tá? Essa era a missão de anunciar. E o povo, ao mesmo tempo, era ávido, era sedento a ouvir essas notícias, esses anúncios que eles faziam também. Hoje nós não temos isso, né? Mas significa que se a ordem de Jesus, quando ele fala de anunciar, significa que nós vamos anunciar o Evangelho. Então significa que nós iríamos sair daqui, por exemplo, iríamos lá no meio do varejão, e no meio lá a gente começava a anunciar, falar de Jesus. A pessoa convertia, a pessoa recebia, entendia a mensagem da salvação, e logo depois ele já saía para fazer isso. Né? Ou ele saía daqui, ele ia no meio do shopping de Mogi, ficava lá no meio e começava a anunciar. Tá? Era isso que acontecia, e era isso que Deus fala que era o grande chamado. Então isso cabe a todos nós temos essa missão de Deus, que é de anunciar o Evangelho. Deus nos chama, Deus nos escolheu, e a gente vê tudo que acontece na nossa vida, as circunstâncias que nós temos, os acontecimentos que acontecem na nossa vida, são para que o nome dele seja anunciado. Então, essa parte de missões não é uma coisa que acontece somente com uma pessoa que está num outro continente, num outro país, anunciando, e a igreja local aqui não faz parte disso. Aconteceu uma coisa, isso é o fato verídico, há séculos atrás nas igrejas americanas. As igrejas americanas, eles eram grandes exportadores, enviadores de missionários a outros países. Tá? É um fato que aconteceu há alguns séculos atrás. Né? Então, essas igrejas se empenhavam, levantavam um missionário, treinavam, levantavam o sustento desse missionário, e eles mandavam lá no continente africano. Tá? Então, eles faziam de tudo, né? Eles levantavam esse fundo, eles davam condições para que o missionário pudesse desenvolver um trabalho dentro desse continente africano. Mas era interessante que, por outro lado, dentro dos Estados Unidos, na igreja deles, uma pessoa
que fosse afrodescendente não podia participar do culto deles. Entendeu? Eles enviavam missionários para pregar o evangelho no continente lá, mas dentro da igreja deles, dentro dos Estados Unidos, na sua cadeira, eles não concordavam que tivesse uma pessoa afrodescendente sentado junto com ele. Então, isso é uma contradição. Isso não faz sentido. Tá? Então, missões é uma coisa que envolve aquele que é enviado, aquele que Deus, digamos, chamou e deu o chamado para ele lá, mas também é uma coisa que tem que ser parte do que acontece dentro da igreja local aqui também. Nós podemos preocupar, nós podemos trazer pessoas de fora para falar de missões, nós podemos desejar sonhar para que dentro desse salão que nós estamos agora, com as pessoas que temos hoje aqui, talvez a gente sonhe em enviar alguém, um de vocês ou eu, né, para que seja missionário em outro país. Mas se essa mensagem, essa preocupação de anunciar, não fizer parte daquilo que é verdade da gente, daquilo que a gente entende como grande missão, não faz sentido também. Senão nós vamos ser como essas igrejas americanas também. Tá? E para entender essa história de ser chamado, de enviar, eu queria ver ainda em Atos, abro em Atos capítulo 8, a história de um personagem aqui da palavra de Deus. Atos capítulo 8, nós vamos ver do versículo 4 até 13, e depois do 26 a 39. Abriram? Se você estava em Atos capítulo 4, avance algumas páginas, e você vai estar em Atos capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 4 até 13, depois do versículo 26 até 39. Diz o texto: Filipe em Samaria. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Versículo 26 em diante. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crê de todo o coração.
O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, que a gente vê nessa passagem, não é o Filipe dos apóstolos, dos discípulos que a gente vê de Jesus nos evangelhos. Esse Filipe, aquele Filipe que, se vocês lembram a história da igreja de Jerusalém, a igreja de Jerusalém estava crescendo muito, tinha muita gente se convertendo para o cristianismo, e depois os apóstolos decidem falar: olha, vamos escolher 7 homens, né, do meio de toda a congregação, que eles tenham um testemunho aprovado, sejam cheios de sabedoria, que eles possam cuidar de outras coisas, e que eles iam cuidar da parte mais administrativa de toda a igreja de Jerusalém, e que os apóstolos iriam se dedicar ao estudo da palavra. Filipe era um desses 7 que foi escolhido, e se você lembra de alguns nomes, Estevão estava junto, Estevão, aquele que depois morre apedrejado, é aquele que foi escolhido junto com Filipe também. Esse era Filipe. Filipe era um pregador, era um evangelizador nato, tá? Estava no sangue, o Espírito Santo usava ele de forma, digamos assim, incisiva, de forma forte, para que ele fosse um evangelista. Esse era Filipe. Filipe, ele estava na igreja de Jerusalém, e se você vê, todo lugar que ele ia, ele anunciava, ele começava a pregar, causava um grande ajuntamento de pessoas. Grandes multidões chegavam para ouvir Filipe pregar o evangelho. Tá? Ele estava no meio de uma cidade, que é Samaria grande, né? Ele era a capital da parte norte da história de Israel, e ele estava lá, numa grande igreja, né, pregando. E todo lugar que ele ia, havia um grande ajuntamento, e muitas pessoas se convertiam. Tá? Existe até essa história de Simão, que era um mágico, um feiticeiro, que também ouviu da mensagem de Filipe, e começou a acompanhar e seguir a Filipe também. Só que acontece uma coisa interessante, né? O versículo 26 em diante, ele diz assim: o anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém. Deus chega para Filipe e fala: olha, Filipe, você está muito bem, você está no lugar que você acha que você é o cara, né? Todo mundo querendo ver você, todo mundo aí, o seu acesso na YouTube está bombando, né? Todo mundo está vendo, né? Seus seguidores do Face está dando mais que o Luciano Huck lá, né? Está bombando. Mas Deus chega para Filipe e fala: Filipe, agora eu vou tirar você daqui, você vai para um lugar deserto agora. Chamado de Deus é às vezes assim, né? Nós estamos num lugar, a gente acha que está no ministério abençoado, esse é o lugar que Deus te colocou. Por quê? Porque você vê resultados acontecerem, você vê frutos chegando, você vê pessoas se convertendo, almas sendo curadas, né? Pessoas sendo libertadas do espírito maligno e querendo ser curado por Deus, né? Tudo isso está acontecendo. E de uma hora para outra, sem mais, sem menos, Deus chega para Filipe e fala: Filipe, agora você vai para um lugar deserto. Você vai esquecer a multidão, você vai esquecer os números de convertidos que você talvez somou, você vai esquecer daquelas histórias assim que você ficou contente de saber que Deus estava curando, restaurando almas, e você vai para um lugar deserto, e você vai falar para uma pessoa, você vai falar só para um eunuco etíope. Muitas vezes Deus tira, muitas vezes os planos de Deus, quando a gente pensa em missão, quando a gente pensa em anunciar o evangelho, às vezes não tem a lógica que nós imaginamos, não tem o cálculo que nós fazemos, Deus não mede os resultados como talvez nós medimos, né? Mas Deus chega: Filipe, você vai agora só para anunciar para o eunuco etíope. Filipe chega, sai de Samaria
entra para a estrada deserta e lá ele encontra esse eunuco etíope. E ele fala que ele estava na carruagem. Filipe ainda teve que correr. Imagina Filipe, um homem que estava acostumado a estar no centro do palco, né? Todo mundo chegava para ele. Agora ele tem que correr atrás de uma pessoa para falar, anunciar o evangelho. Ele faz isso, ele começa a correr atrás da carruagem, vai em direção a esse eunuco, ele encontra esse eunuco, ele lendo um texto da palavra de Deus. Tá? E diz a passagem que transcorre tudo, Filipe explica o que significa, ele usa do texto, que basicamente não tinha muito, talvez, a ver com aquilo que ele queria falar, mas de alguma forma Filipe chega e fala da conversão que o eunuco podia ter com Jesus. Tá? Logo depois, esse eunuco, ele ouve, ele aceita a palavra, ele se converte e ele é batizado. Filipe conseguiu uma alma. No meio de toda a multidão que Filipe estava acostumado, Filipe deixou a multidão e foi falar de Jesus para uma alma. Diz os estudiosos, e segue o texto dizendo que logo depois Filipe é arrebatado, e Filipe nunca mais viu esse eunuco etíope. Tá? Mas diz os estudiosos da Bíblia, diz os estudiosos de toda a história da palavra de Deus, que o evangelho na Etiópia, em todo aquele continente, começou com a história desse eunuco. Deus tirou Filipe, no meio de uma grande multidão, ele levou para pregar somente para uma pessoa. Talvez uma pessoa, um eunuco, um etíope, que não tinha talvez nenhuma relação, não tinha nenhuma perspectiva de dar grandes resultados, de dar grandes frutos. Mas diz a história que esse eunuco etíope foi aquele que depois começou a alcançar todo o povo da Etiópia, toda aquela região, através da mensagem que Filipe deu a ele. Muitas vezes é assim, né? Deus tira você, talvez você ache que você está num lugar que tem que ser anunciado, tem que falar que as pessoas estão aceitando, talvez Deus te leve para algum lugar que você não vê lógica nenhuma, mas talvez através dessa pessoa que aceite a palavra de Deus, alguma coisa comece a acontecer. Quem sabe Deus não está preparando você, Deus não está te chamando, talvez para você sair daqui, para você ir a algum outro lugar, talvez para falar da mensagem de Deus a uma pessoa que você não acha que vai acontecer nada, não vai ter resultado, não vai ter fruto nenhum. Mas às vezes essa pessoa que você vai levar a palavra de Deus, talvez seja aquele que vai ser um grande missionário, um grande evangelizador um dia também. Existe um texto, Romanos 10:14, ele diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como ouvirão se ninguém for pregar? Como crerão se eles nunca ouviram falar, né? E como ouvirão se ninguém vai falar? Romanos 10:14, ele diz isso. Então, muitas vezes, assim como foi na história de Filipe, Deus tira você, Deus talvez esteja preparando você, Deus faça você anunciar a mensagem a uma pessoa que você não vê grandes expectativas, grandes perspectivas. Mas Deus pode, e Deus faz, né, como foi nessa história do eunuco, transformar, tirar Filipe de um lugar de grande multidão para trazer uma mensagem para falar para uma pessoa, para que depois essa pessoa atinja um outro lugar também. Existe uma história que é a história dos morávios, tá? Eu não vou contar um pouco a história dos morávios, que é um pouco confusa, né? E é cheio de data, país, nomes e tal, tá? Mas a história dos morávios, ele é um povo, é um pessoal que se reuniu na região da Polônia, da Tchecoslováquia, lá, logo depois da história do reformismo, né? Em que separa a Igreja Católica da Igreja Reformista ou Protestante, né? E existiam esses morávios que eram pessoas que sofreram perseguições, né? Mas se assumiram um compromisso de anunciar a palavra de Deus, não importa o que custasse isso. Então era um grupo de pessoas que enviavam
preparavam pessoas, capacitavam, davam condições para que eles saíssem para anunciar o evangelho a todos os lugares. E existe uma história de um conde desses irmãos, chamado Conde Zinzendorf. Tá? Diz a história, isso é fato real, que um dia ele estava no meio do povo, né? E Deus tocou nele, ele começou a ouvir sobre essa história dos esquimós. E de alguma forma Deus falou, olha, Deus está me tocando, ninguém foi falar de Deus a esse povo dos esquimós. Ninguém foi levantado, ninguém, é um povo que ainda não foi atingido. E aquilo incomodou esse conde de Zinzendorf, né? E ele falava, puxa, Deus está chamando a gente para falar, anunciar o evangelho naquele lugar. Só que ele lembrou que ele já tinha enviado todos aqueles que estavam capacitados, eles já tinham enviado todos aqueles que tinham condições de ser um missionário. E naquela hora ele lembrou somente de uma pessoa, que era o oleiro, era um trabalhador braçal, simples, sem nenhum treinamento, sem nada preparado para anunciar o evangelho. E esse conde pensou e chamou esse oleiro. Falou, olha, e ele avisou, olha, eu sinto que Deus está me chamando, Deus pôs uma coisa no meu coração de que a gente tem que alcançar esse povo dos esquimós. Só que nós não temos ninguém. Eu sinto que Deus está falando que é você, o oleiro, você é aquele que vai levar essa palavra a esse povo esquimós. E só que ele fala, só que eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que Deus está chamando, Deus está falando que é você, mas olha, nós não temos nenhuma condição. Você vai lá sem nenhum sustento, tá? Você vai lá sozinho, porque eu não tenho ninguém para enviar com você, tá? E outra coisa, eu vou te falar, não te garanto nada. Não sei nem se um dia você vai voltar para cá. Só sei disso. Mas eu sinto que Deus está chamando você para ser aquele que vai falar de Jesus aos esquimós. E esse oleiro ouviu, e ele falou, olha, conde, o senhor me dá 2 minutos que eu preciso fazer uma oração. Tá? 2 minutos ele pediu. E depois de 2 minutos ele fez a oração e chegou e falou, olha, eu quero ir, eu vou. Mas eu só peço uma coisa, o senhor me dá um par de sandálias que eu preciso para ir lá. Tá? Aí ele falou, tudo bem. Chegou a noite, o conde, no leito dele, pensando, falou, puxa, né, mas acho que não dei nenhuma condição, isso é um absurdo que eu estou fazendo com esse oleiro. Né? E se incomodou esse conde, ele orou a noite inteira. De manhã cedinho, e falou, eu preciso conversar com esse oleiro para saber um meio termo que a gente possa fazer para que o ministério seja um ministério abençoado também. Ele foi de manhã cedinho e bateu a porta na casa do oleiro. E quando ele bateu a porta, ele descobriu que o oleiro não estava mais lá. Que esse oleiro saiu e tinha saído, provavelmente para ir em direção ao povo esquimós. E ninguém mais ouviu falar a história desse oleiro. Nem o conde Zinzendorf, nunca mais teve oportunidade de encontrar e conversar como é que foi que aconteceu lá com os esquimós. Mas ele diz que ele sabe de uma coisa. Ele nunca mais ouviu falar do oleiro, mas ele sabe que o povo esquimó foi alcançado. Que alguém chegou e falou de Jesus lá. Tá? Então, o chamado de Deus, às vezes, é assim. Né? Nós temos que ir, Deus prepara você de alguma forma, e Ele te chama mas isso é uma coisa que tem que, essa ideia de anunciar, de falar de Jesus, é uma coisa que tem que acontecer dentro da nossa igreja local. Nós podemos fazer grandes eventos de confraternização, nós podemos fazer muitas coisas que reúnam a gente fique feliz de termos uma igreja em comunhão. Mas é uma igreja que tem que ter esse sentido de que nós temos que anunciar a palavra de Deus. Senão não adianta a gente falar em missões, não adianta a gente pensar em missões, não adianta a gente entender que existe, nós vamos enviar missionários, se nós aqui, nós não preocupamos em anunciar a palavra de Deus. A história de missionários, existem várias histórias que a gente
poderia contar mais aqui também, tá? Mas existe um fato que quando nós pensamos em missões, a gente nunca pode esquecer, e isso é verdade, isso existe, acontece até hoje, que é a história das igrejas perseguidas também, tá? Existe um fato, nós, graças a Deus, nós temos a liberdade aqui, hoje, de, em qualquer lugar, nós nos reunirmos, cantarmos, falarmos de Deus, nós não somos perseguidos por isso. Mas existe uma realidade que existiu desde o começo da história de missões, da história de anunciar a palavra de Deus, que são as igrejas perseguidas. Eu não sei se vocês sabem, conhecem a frase perpétua felicidade, né? Vocês imaginam qual seja a origem dessa frase perpétua felicidade? A história de perpétua felicidade é a história de duas pessoas. Uma é perpétua, outra é felicitar. Tá? São histórias de duas mulheres que eram missionárias, eram grandes pessoas que se converteram, né, ao Evangelho e seguiram fielmente a esse chamado de Deus. Eu vou ler um pouco essa história para vocês terem noção do que é. Era o início do 3º século, o Império Romano tinha se fortificado em toda a região do Mediterrâneo. A sociedade gozava de estabilidade e privilégios. Entre eles, o de assistir aos jogos realizados no anfiteatro. Este compunha-se de uma estrutura oval, com algumas jaulas laterais para as feras, a arena no centro e um pequeno templo debaixo da arena. Ali, os gladiadores pediam as bênçãos dos deuses romanos para suas lutas, ao mesmo tempo em que os condenados pelo rei aguardavam sua sentença. Ao redor da arena havia uma espécie de arquibancada para o público assistir confortavelmente aos espetáculos. Naquela época, o imperador Severo baixou um decreto segundo o qual todos deveriam oferecer sacrifícios aos deuses romanos e ao próprio imperador. O infrator era sentenciado juntamente com outros criminosos. Vivia a Perpétua, uma jovem senhora da nobreza, e sua empregada Felicidade, ou Felicitar, que é o original. Eram cristãs. Aos 20 anos, grávida, Perpétua foi condenada juntamente com Felicitar e mais 3 cristãos por desobedecer ao decreto imperial. Em vão, o pai da Perpétua tentou várias vezes convencê-la de desistir da fé e sacrificar aos deuses. O que será de seu filho? O pai a advertiu, sem sucesso. Assim, em 7 de março de 203, foi dado o veredito final. Perpétua, Felicitar, Revocato, que são o nome de outras pessoas, Revocato, Secúndulo, Saturnino e Saturo, são condenados às bestas no anfiteatro de Cartago. Segundo a história, Saturno não estava entre os condenados, mas voluntariamente compartilhou do martírio de seus irmãos em Cristo. Perpétua havia feito um pedido especial a Deus e foi atendido. Deu à luz no dia anterior à sua morte e uma amiga cristã adotou seu pequeno filho. Os condenados deveriam usar uma roupa designada para o espetáculo. Cada roupa fazia menção a um deus romano, de modo que o sentenciado era oferecido como sacrifício àquele deus. Perpétua e Felicidade, e depois seus companheiros se negaram a usar a roupa festiva. Como que no último fôlego de testemunho, nem mesmo sua morte se tornaria oferenda para os deuses. Eles entraram na arena com pouquíssima roupa, mas com um brilho e uma alegria de espírito humanamente inexplicáveis. Talvez daí venha a expressão perpétua felicidade, tá? De estar feliz, de estar uma felicidade eterna, tá? Todos eles tinham consciência de que sua morte seria um testemunho público importante para o avanço da fé cristã. Felicidade dizia que seu martírio significava para ela não a morte, mas um segundo batismo. Os homens foram o primeiro a entrar na arena. 2 deles deveriam passar por uma ponte com uma série de obstáculos, entre os quais algumas feras, como leões e tigres, até que chegassem aos gladiadores. Secúndulo morreu na prisão antes mesmo de chegar à arena. Saturnino foi decapitado e os outros 2 morreram durante o espetáculo.
Por último entraram a jovem senhora e sua companheira. Para elas foi designada uma bezerra que investiu primeiramente em Perpétua e em seguida avançou para Felicitar. Perpétua, após recobrar a consciência, ajudou Felicitar a se levantar. Conta-se que escorria leite daquela que amamentara apenas um dia seu filhinho recém-nascido. Elas foram retiradas da arena feridas para serem mortas pelos gladiadores. A plateia estava exaltada, queria mais, exigiu que a morte fosse pública. Elas então morreram na arena, pelas espadas dos gladiadores. A história é recheada de mais coisas assim, que para quem gosta, para quem me conhece, eu não gosto de falar. Tá? Mas é uma história, disse que através dessa história de Perpétua e Felicitar, muitos ficaram curiosos em saber qual era a fé que elas seguiam. A história delas motivou, despertou muita curiosidade, muita gente foi atrás para descobrir o que era, por que elas tinham essa certeza, essa decisão, de não importasse o preço que fosse, elas iriam seguir a Deus. Tá? E conta-se depois que essa foi a última história que a gente tem, que é conhecido das arenas. Tá? Logo depois dessa história, nunca mais se usaram as arenas para isso. Isso não quer dizer que os cristãos não foram mais perseguidos após essa história. As perseguições acontecem de outra forma, né? Mas não nas arenas depois. Tá? Mas essa história de Perpétua e Felicitar. Eu queria ler um texto com vocês, Apocalipse, que tem a ver com essa história de Perpétua e Felicidade que nós vimos. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 a 17. Último livro da Bíblia. Esse é mais fácil de abrir, tá? Último livro, Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 a 17. Diz assim: Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. Ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Texto de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 a 17. Um pouco da história, um pouco para a gente entender o que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro de revelações, tanto que se você tem uma Bíblia em inglês, ele aparece o livro de Apocalipse como Revelations, tá? Então é um livro de revelações. E ela foi escrito no final do primeiro século, mais ou menos 100 depois de Cristo, tá? Era a época em que os cristãos, ele foi escrito por João, né? Que ele foi um dos talvez o último apóstolo vivo de Jesus, o último, digamos, apóstolo ocular vivo de Jesus. João escreveu esse livro no final do ano 100, mais ou menos. Era uma época em que a igreja cristã era severamente perseguida.
Tá? Os cristãos foram severamente perseguidos nesse período. E o livro de Apocalipse, o livro de Revelações, foi escrito justamente nesse período, para eles entenderem, por isso que se chama Revelações. Revelações é revelar alguma coisa que está oculto, a entender uma história por trás da outra história. Então, João teve a oportunidade de ter essa visão, de revelar algumas coisas que estavam acontecendo para todo esse povo cristão, o que tinha na essência, qual era a outra história que estava atrás de toda essa perseguição. E esse texto, do versículo 9 a 17, diz justamente, esses que estão de vestidos brancos, são todos aqueles cristãos, eles estavam vendo que aqueles que eram severamente perseguidos e tratados até a morte, eles estavam junto com Deus, e eles estavam, uma grande multidão, ele fala. Era muita gente que estava junto lá, aqueles que foram torturados, eles estavam em grande multidão, adorando a Deus em suas vestes brancas. E eles não tinham dores, eles não tinham consequências daquele trato que eles sofreram. Mas eles estavam felizes de terem servido a Deus fielmente. Tá? E João viu, ele teve essa revelação e a oportunidade de entender o que significava todo aquele sofrimento, aquela perseguição que a igreja passava naquele período. Perseguição é uma coisa que acontece até hoje, né? E faz parte da história de missionários, mas eu queria passar um vídeo para a gente entender que essa história de perseguição, talvez a gente entenda como uma coisa que está muito distante de nós. Nós, graças a Deus, não passamos isso. E às vezes nós achamos que isso é uma coisa assim, que nós não temos muito a ver, nós não temos relação com essa história de perseguição. Mas eu queria mostrar um vídeo, eu queria que vocês dessem uma olhada nesse vídeo, para a gente ver alguma coisa, refletir sobre isso também.
A minha surpresa nesse vídeo foi que a gente imaginava que a grande perseguição aconteceu em tempos anteriores, né? Ele fala que nesse século 45 milhões de cristãos foram perseguidos e torturados até a morte, né? É uma história que acontece até hoje, é uma história que é uma realidade que as igrejas vivem até hoje quando decidem anunciar a palavra de Deus. Significa também que a escolha de seguir a Jesus é uma escolha bem radical, né? Uma escolha que não é como você vai escolher um time para você torcer. Hoje você torce para um time, se um dia você quiser, você muda para outro time, né? Talvez seria talvez haver um pouco com a imagem que a gente tem de uma tatuagem, né? É uma marca que fica e fica para sempre, a gente não consegue tirar. E quando a gente decide seguir a Jesus, significa que você fez uma escolha radical, uma escolha de que vai levar para o resto da sua vida e que você vai decidir ser fiel a essa mensagem, não importa o que acontecer. Esse vídeo ele termina com esse texto de Hebreus 12, né? Eu vou ler para vocês, não preciso abrir. Hebreus 12, capítulo 1, ele diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Imagine que todo esse pessoal que nós vimos no vídeo, e talvez mais alguns que nós não conhecemos, mas que foram torturados por anunciarem o Evangelho de Deus, todo esse pessoal, ele está num grande estádio, né? Eles estão sentados, todos eles, nas arquibancadas dos estádios, e nós estamos no centro dessa pista de atletismo, nós vamos fazer uma grande corrida, tá? E todos esses que foram torturados, foram fiéis até a morte, eles estão torcendo, eles estão esperançosos, eles estão torcendo, desejosos que nós continuamos essa grande corrida, que é a corrida de anunciar o Evangelho de Deus. Esses que morreram, foram torturados, eles estão lá. Eles estão todos eles lá olhando, e nós estamos nessa pista, nós estamos fazendo a nossa parte agora. Por isso que a gente fala que essa história da perseguição dessas igrejas não é uma coisa que não tem consequência na nossa vida. Mas nós temos uma responsabilidade com toda essa história, com todo esse fato que aconteceu. E que talvez agora é a hora de cada um de nós, né, de entendermos o que é missão, de entendermos o que é anunciar a palavra de Deus. Porque eles fizeram a parte dele. Talvez seja a hora hoje da gente fazer a nossa parte também. Existe um pastor que fala que, quando ele fala, livremo-nos de todo pecado, né, e desembaracemos de tudo aquilo que nos atrapalha a fazer essa corrida, livrar dos pecados, né, e tirar o desembaraço. Desembaraço não é pecado, mas são coisas que atrapalham a gente a seguir nesse ministério, né? Uma coisa é pecado, outra coisa é embaraço. Então, provavelmente Paulo fala, livra do pecado, livra daquilo que te atrapalha a anunciar a palavra de Deus, né? Esse pastor ele fala assim, olha, as igrejas envolvidas em grandes perseguições não são igrejas que têm histórias de escândalos morais, escândalos sexuais, fraudes financeiras, tá? Mas são igrejas que se preparam, eles se despojam de tudo e eles têm unicamente um desejo, de ser fiel a Deus, de anunciar a palavra de Deus. Então essa história que a gente vê, esse testemunho que nós vemos dessas pessoas que são fiéis, foram fiéis a Deus, é para a gente pensar, a gente nos livrar daquilo que atrapalha de anunciarmos a palavra de Deus, de deixarmos o pecado de lado, daquilo que a gente sempre tem caído. E nós temos, né, essa missão, Deus te deu essa missão, Deus te deu esse chamado, talvez de ser um Filipe, de falar de Jesus a um povo, a uma pessoa que porque talvez não seja você que vai ser um missionário, mas talvez você seja aquele que vai preparar, levar essa palavra para que apareça um missionário também.
Então nós temos essa corrida, nós estamos hoje com esse bastão correndo e preparando, e nós temos toda essa multidão, esses 45 milhões e mais cristãos que morreram por causa do Evangelho, torcendo e olhando por nós. Tá bom? Vamos orar. Senhor, nós queremos encarar como privilégio, Pai, nós queremos encarar como o chamado do Senhor, Deus, que nós temos de anunciar a Tua palavra, que nós temos de levar a Tua palavra a quem quer que seja, Pai. E o Senhor, a cada um aqui, eu sei que o Senhor vai falar de alguma forma, o Senhor tem essa individualidade, esse toque pessoal de dar a Tua palavra a cada um aqui, Senhor. E que essa seja uma igreja, ó Deus, envolvida, preocupada em anunciar a Tua mensagem, a Tua palavra, Senhor. Que essa seja uma igreja que se preocupa em anunciar e falar do Senhor. Que seja uma igreja que se preocupa também em missões. Que uma igreja que talvez um dia tenha condições de dar suporte, dar uma estrutura, de enviar missionários também, ó Deus. Mas que tenha dentro do desejo de coração de cada filho Teu aqui, anunciar a Tua mensagem, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos capacita para isso. Obrigado porque o Senhor não faz um chamado àquele a quem não está preparado, mas o Senhor nos dá juntamente com o chamado, o suporte, a ferramenta e a condição para isso também, Pai. E sei que o Senhor não nos dá algo maior daquilo que nós podemos passar, ó Deus. Nós também sabemos que todos nós temos um chamado, todos nós temos um legado do Senhor, Pai. Que o Senhor nos guie, o Senhor nos ajude durante a semana a entendermos, a clarearmos isso dentro da nossa vida, dentro da nossa realidade. Que a gente se preocupe com essa igreja também, Pai. É o que nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia a todos. Quero orar com vocês. Vamos nos colocar de pé. A gente tem visto durante esses últimos dias essas manifestações que têm acontecido dentro do nosso país. E a gente percebe assim que as pessoas estão cansadas, as pessoas estão pedindo uma resposta, as pessoas querem algo novo, algo diferente. Ao mesmo tempo que a gente fala, as pessoas estão acostumadas com tudo isso que tem acontecido no nosso país, mas as pessoas estão cansadas, elas estão querendo uma resposta. A gente sabe que a resposta está no Evangelho de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz, Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação, para a restauração, para a transformação. E eu creio que esse Evangelho que nós temos crido é poder de Deus para transformar essa sociedade também. Elas precisam de uma resposta. E eu creio que no passado a igreja era perseguida, os cristãos eram perseguidos, e muitos países eles continuam sendo perseguidos, nossos amados irmãos. Mas em alguns países os cristãos têm se tornado perseguidores. E não é esse o nosso chamado. Não é o chamado da igreja perseguir pessoas, perseguir uma sociedade, acusar uma sociedade. Não é esse o chamado, mas o nosso chamado é falar do Evangelho de Jesus. E a gente está vivendo um momento em que as pessoas, a nação brasileira está pedindo uma resposta, está querendo mudanças. E nós temos essa responsabilidade também de anunciar esse Evangelho poderoso que nós temos crido. Então eu queria, junto com vocês, assumir um compromisso diante de Deus, como igreja, de nós andarmos no Evangelho verdadeiro de Jesus. De nós tomarmos esse compromisso, Senhor, eu quero andar no Teu Evangelho poderoso, verdadeiro, aquilo que o Senhor fez por nós. Não esse Evangelho entortado, como o Paulo falou no começo, esse Evangelho deturpado, que oferece tantas coisas, mas não é o verdadeiro Evangelho. Nosso compromisso tem que ser o Evangelho de verdade, o Evangelho da Palavra de Deus. Então, pode ser que o verdadeiro Evangelho afaste as pessoas até de se achegarem, porque a gente não vai ficar oferecendo coisas que o Evangelho não oferece. Mas a gente quer oferecer o verdadeiro Evangelho.
custe o que custar, mesmo que isso custe perseguição, mesmo que isso custe pessoas que falam assim, puxa, mas o teu evangelho não me interessa não, porque isso não me abençoa, isso não vai trazer benefício para mim. A pessoa pode achar que não traz benefício porque ela está pensando de uma maneira egoísta, mas eu sei que quando nós abraçamos o evangelho de Jesus, o evangelho de poder, esse evangelho tem poder para transformar a vida daquela pessoa, mesmo a pessoa não entender, mesmo que isso puxe uma perseguição contra nós, mas nós temos que assumir esse compromisso com esse evangelho, o evangelho de verdade, o evangelho da palavra, o evangelho de Jesus, não o evangelho de homens manipulado e entortado para benefício da própria igreja, entre aspas, ou para o benefício de alguns. Mas nós precisamos tomar esse compromisso, assumir esse compromisso. Jesus, eu quero um compromisso com o teu evangelho, o evangelho de verdade, o evangelho da palavra. Vamos fechar nossos olhos, vamos ter esse tempo de oração com Deus. Senhor nosso Deus, aqui está a tua igreja, teu povo, aqui do Senhor ama, um povo que te ama também, que está buscando ao Senhor. Nesta manhã, Senhor Deus, nós queremos assumir um compromisso diante da tua presença, de que queremos viver o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu sei que muitos têm vivido o evangelho que não é o verdadeiro evangelho. E não é porque elas querem, talvez, mas é porque foram enganadas. Mas, ó Deus, nós queremos viver o evangelho da palavra. Nós queremos viver o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho que é poder de Deus para a salvação, é poder de Deus para a restauração, é poder de Deus para a cura, para a libertação. O verdadeiro evangelho que diz que nós precisamos negar a nós mesmos, negar a nossa própria vontade muitas vezes. Este evangelho que muitas vezes nos vai fazer com que muitas vezes nós vamos viver, Senhor Deus, talvez não com riquezas ao nosso redor ou em nossas vidas. Este evangelho que nos ensina a viver feliz e contente em qualquer circunstância. Este evangelho que nos ensina a dar, que é mais abençoado dar do que receber. Este evangelho que nos ensina que muitas vezes é melhor ser perseguido do que perseguir. Este evangelho que nos ensina a humildade, a singeleza, a simplicidade, uma vida simples do que uma vida, Senhor Deus, cheia de riquezas. Nós não queremos negar as bênçãos que o Senhor tem nos dado, que o Senhor deseja nos abençoar, mas o que nós queremos viver é o evangelho verdadeiro de Jesus, o evangelho que o poder do Senhor se manifesta nesta nação. E nós temos visto, Senhor Deus, a indignação deste povo brasileiro, um povo amado, um povo abençoado, mas ao mesmo tempo um povo que está sofrendo por causa da ganância de alguns, um povo que está sofrendo por causa do engano, por causa da injustiça, um povo que está sofrendo, Senhor Deus, que tem lutado, que tem trabalhado, que tem pagado, Senhor Deus, tem pago, Senhor Deus, os seus impostos, que tem, Senhor Deus, lutado por uma família melhor, por uma nação melhor. E, ó Deus, nós oramos, pedindo para que o Senhor abençoe este país. Pai, aquilo que este povo tem clamado e tem solicitado, Senhor Deus, aos governantes, e às vezes os próprios governantes não têm a resposta, e talvez eles não possam fazer muitas coisas. Talvez aquele anseio, aquele vazio que está no coração desta nação, que nenhuma autoridade pode dar, mas que o Evangelho de Jesus Cristo pode dar. Então, Senhor Deus, usa este povo, esta igreja, toda a igreja do Senhor, que esta igreja também acorde e que não se torne, Senhor Deus, como ela tem se tornado perseguidora, acusadora, arrogante. Senhor Deus, nós oramos pedindo para que esta igreja também seja transformada com o Evangelho do poder de Deus, para que ela aprenda a ser humilde, para que ela aprenda a servir e não ser servida, para que ela não crie leis ou use, Senhor Deus,
os seus deputados, aqueles que representam o cristianismo, que eles não façam leis em benefício de si mesmos, para a própria igreja, mas que seja em benefício da nação. Então, Senhor Deus, nós queremos nesta manhã, como igreja, como povo de Deus, assumir, Senhor Deus, isso e nos levantarmos para dizer, Senhor Jesus, vem o teu evangelho verdadeiro sobre esta igreja, e é este evangelho que nós queremos viver, mesmo, Senhor Deus, que não agrade homens, mesmo que não agrade pessoas, queremos viver o evangelho que transforma, que salva, que cura, que transforma. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Deus, a viver este evangelho. Usa nossas vidas, a cada um de nós, usa-nos, enche-nos com tua presença. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra e por aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E que então a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso Pai querido, e que a força e o poder do teu Espírito Santo e a comunhão do teu Espírito esteja com esta igreja, revestindo-nos, nos dando ousadia, nos dando simplicidade para o louvor da tua glória. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Pode se assentar? Os irmãos amados, que sejam abençoados durante essa semana, esses dias. Vou chamar a Amanda, cadê a Amanda? Meus amigos. Bom dia, graças a Deus, Senhor Jesus. Hoje, após o culto, haverá a classe dos primeiros passos com o Zé Antônio. Haverá a classe Paulo também com o irmão Vanderlei. E para quem faz aula de canto, também a gente tem aula de canto. Sexta-feira, dia 28 do 6, não haverá happy hour, que é o culto de sexta-feira que nós estamos acostumados. Porque vai ter o seminário de igrejas antigas. Esse seminário vai ser diferente dos outros, porque antes a gente estava fazendo em 2 blocos, fazia de sexta noite e sábado tarde e noite. Dessa vez vai ser na sexta a partir das 19, no sábado a partir das 19 e no domingo depois da 1h30. Então vai ficar dividido em 3 blocos. As inscrições já estão encerradas, então quem está participando do Veredas estão com os 3 dias. Dia 6 do 6 temos grupo de conexão. O líder desse grupo é o irmão Vanderlei. Vai ser às 19h30, o local a confirmar. Além desse grupo de conexão que o líder Vanderlei, tem outros grupos de conexões também. Então, quem ainda não está conectado em nenhum grupo, pode deixar o nome na recepção, e os líderes entrem em contato com vocês. Deixa eu ver aqui mais. Aula de culinária. A Tati Queira, que é a responsável pela cozinha, ela vai estar ensinando no segundo sábado de julho, dia 13 do 7. Os pratos serão arroz cremoso, salada especial com paninho e rocambole de coco com baba de moça. Então, os interessados, as inscrições até dia 7 do 7 e com a Tati Queira ou a Tati Sunacal. Estamos encerrados e um bom domingo.